Esse é seguramente o texto mais bonito que o apóstolo Paulo já escreveu. E seguramente é o texto mais bonito a respeito do amor também, porque fala do amor de Deus. E ele é escrito para uma igreja que está dividida. Os irmãos não estavam se amando. Os irmãos estavam disputando seus dons para ver qual era o melhor. E aí o apóstolo Paulo, como a gente viu nos outros domingos, falou dos dons. E ele disse que todos os dons são necessários, mas o mais importante dos dons é o dom do amor. No capítulo 14 ele vai continuar falando de dom, mas aqui é como se fosse uma pausa a respeito do amor, para mostrar que sem amor nada valerá, sem amor nós nada seremos, porque o amor é a essência do próprio Deus. Então, com base nesse texto que nós lemos aqui, dá para a gente tirar algumas conclusões muito bacanas a respeito do amor. E isso é muito importante para as nossas vidas, porque a nossa eternidade depende do aprendizado desse capítulo 13. Geralmente a gente lê esse capítulo 13 em comemoração de casamento, celebração de casamento, como se esse daqui fosse um dever somente para os casais. Mas na verdade Paulo não está falando nada sobre casamento aqui, porque ele já falou no capítulo 7 e no capítulo 8. Agora nesse momento ele está falando do relacionamento dos cristãos entre si, da relação dos cristãos entre si, falando que o amor é o maior dos dons que possam existir. Então a primeira conclusão que a gente tira desse texto é o seguinte: que é possível você ter todos os dons espirituais e ainda assim não ter amor. É possível alguém ter o dom de profetizar, como ele diz, é possível alguém ter o dom de línguas, é possível alguém expulsar demônios, é possível alguém operar maravilhas. O apóstolo Paulo fala: ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar, serei como bronze que retine. É como se fosse uma pancada que você desce assim num pedaço de ferro, de metal, e aquele som frio. Sabe, aquela coisa fria, que não aquece o coração, porque é possível uma pessoa ter todos os dons, como os coríntios tinham, todos os dons, mas ainda assim não está exercendo com amor. Não tem amor na hora de distribuir o dom, não tem o amor na hora de profetizar. Uma pessoa pode ter sido agraciada com todos os dons espirituais, como o apóstolo Paulo foi, e ainda assim não ter amor. Ele diz: isso de nada me valerá. De nada me valerá. Então que coisa triste, né? Se um dia a gente formos bons pregadores, expulsarmos demônios, curarmos pessoas, fizermos tudo isso e não tivermos o amor que é da essência de Deus, de nada valerá. A segunda conclusão que a gente tira é que é possível uma pessoa ter muito conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, o apóstolo Paulo diz, e ainda assim não ter amor. Gente que tem a cabeça grande de conhecimento, mas o coração pequeno. Gente que não ama, gente que estuda tudo, conhece a palavra no original, conhece os mistérios da antropologia, conhece os mistérios da teologia, tem revelações diretas da parte de Deus, porque quando o apóstolo Paulo ele fala conhece mistério, tem a ver com revelação. Então uma pessoa ter todo conhecimento, uma pessoa ser douta, estudada da palavra do Senhor, conhecer o hebraico, conhecer o grego, conhecer o latim, prega com maestria, a pessoa prega muito bem, mas não tem amor. De nada serei, não serve para nada. 3. É possível alguém ter uma fé de transportar montanhas, o apóstolo Paulo fala, sabe? Aquela fé ousada, aquela fé que a pessoa consegue cumprir os seus objetivos, alcançar suas metas, aquela fé da pessoa que leva a fazer o impossível e o possível na presença dos homens. E o apóstolo Paulo ele fala assim: ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. Nada serei. Olha que coisa. Ele diz ainda que é possível realizar atos exteriores de ação social e ainda assim não tem amor, porque ele fala no versículo 3 assim: ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres. Imagina ser um Francisco de Assis que distribui todos os seus bens em praça pública, chega a ficar nu. E o apóstolo Paulo ele diz que se eu não tiver amor neste ato, de ir debaixo da ponte, alimentar os famintos, de ir na casa de recuperação, de dar a roupa que eu estou vestindo, distribuir
distribuir cesta básica, esvaziar minha conta corrente. O apóstolo Paulo, ele fala que é possível alguém fazer tudo isso e não ter amor. É possível uma pessoa ter a fé, o dom da fé, ter todos os dons, ter todo o conhecimento do mistério de Deus, ter fé que transporta as montanhas. A pessoa pode fazer todas as obras de ação social e não ter amor. E aí não tem validade. E ele diz ainda que é possível alguém fazer um profundo sacrifício e ainda assim não ter amor, porque no versículo 3 ele diz assim: ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Nada disso me aproveitará. Eu lembrei a história de uma tribo, de uma pessoa que ela era muito discriminada dentro da tribo dela, e aí veio uma tribo inimigo, aquele cara que era discriminado, ele quis dar uma de bonzão, e foi o primeiro a ir para o campo da batalha e morrer para querer mostrar o valor dele para a tribo dele. Quer dizer, não foi um ato de amor, foi um ato de egoísmo, foi um ato de egocentrismo. Então é possível, o apóstolo Paulo diz, é possível uma pessoa entregar sua própria vida, né? Se entrasse uma pessoa aqui com um revólver querendo atirar alguém, é possível alguém querer dar a vida e não ter amor. É só por uma questão de ego. Eu vou mostrar para esse pessoal que eu sou corajoso, eu vou mostrar que eu sou despojado, que eu não tenho amor à minha própria vida. É possível alguém fazer um ato de sacrifício desse daqui e não ter amor nenhum. Então o apóstolo Paulo, ele abrange todas as possibilidades. É possível uma pessoa fazer coisas boas, cumprir todos os seus deveres, comparecer em todos os cultos, chegar no horário, pregar bem, ser dizimista, não falar nenhum palavrão, ser uma pessoa reta, justa, não fazer nada de errado, e ainda assim é possível essa pessoa não ter amor. Então olha como Paulo vai profundo nisso daqui. É possível ter a fé que transporta montanhas, é possível ter todos os dons, é possível realizar atos de caridade, é possível realizar um profundo sacrifício e ainda não ter amor. E qual é o problema de tudo isso? O problema é que se não houver amor nenhum, corremos o risco de um dia ouvir aquela palavra: eu jamais os conheci, porque eu sou amor. Jamais os conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque Deus, ele não vê o ato exterior, ele vê o coração. E ele distribuiu os dons dele para alguns homens nas escrituras sagradas, que muitas vezes não exerceram seus dons com amor também. E aí de nada valerá. Então nada, por mais bonito e importante que seja ter dons de profecia, falar em línguas, interpretação, por mais bonito que seja realizar atos de ação social, por mais bonito que ter uma fé que contagia as pessoas, por mais bonito que seja até fazer um sacrifício pela vida de alguém, se não tiver amor, não vai passar para a vida eterna, não vai valer de nada. Vai valer para a pessoa que recebeu ali o seu ato, o seu dom, o seu ato de caridade, mas para você e para mim não vai valer nada. Então esse texto é um chamado, um desafio para nós nos examinarmos, para verificar se tudo aquilo que nós temos feito tem sido com amor. Se o meu trabalho tem sido feito com amor, se o meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais tem sido com amor, se o meu relacionamento com o Evangelho, com a Igreja de Cristo tem tido amor lá na base, lá no fundo, porque se não tiver amor, nada serei. Equivale a dizer, se não tiver amor, perecerá, não vai funcionar. É bem possível uma pessoa ser pai, ou ser mãe, ou ser irmão, por uma questão de civilização, porque as coisas foram assim, eu aprendi assim, e é assim que eu vivo, porque é assim que eu aprendi. Crescer num lar evangélico, ou frequentar uma igreja, e ainda assim não ter nenhum amor pela obra de Deus, pela palavra de Deus, pelos irmãos em Cristo, pelos pais, pelas mães, pelos filhos. É possível fazer isso daí. Ontem eu assistia com a minha filha, não recomendo muito, mas eu assisti um pedaço daquele programa do Will Smith, aquele lá, um maluco no pedaço. Eu até chorei, porque era uma cena que o Will Smith, vocês sabem, naquele seriado, ele é cuidado pelo tio dele, né? Eu esqueci lá, o tio Phil. E nesse episódio, o pai do Will Smith aparece 15 anos depois.
15 anos depois o pai dele aparece para buscá-lo e promete que vai passear. Eu peguei no final, e o Will Smith ele fica todo feliz que ele vai finalmente passear, passar um verão com o pai dele, briga com o tio dele, porque o tio dele tem que proteger. No final da história eu sei que o pai dele arruma uma desculpa e não sai para viajar com o Will Smith, aí ele chora, eles se abraçam, choram, e quando a Naná olha para minha cara eu estou chorando também, né? Porque eu também venho de uma história assim, de um pai que me abandonou, que não vejo mais há anos também, querendo dizer o que com isso? Que é possível uma pessoa ter laços naturais de família e ainda assim não ter nenhum amor. É possível. Um filho não ter amor pelos seus pais, é possível isso acontecer. Um pai não ter amor pelos filhos, é possível. Um marido pela esposa, é possível. E se não houver amor, de nada valerá, nós nada seremos. Por isso é possível e é necessário aprendermos a fazer as coisas com amor. Esse texto nos diz assim, que sem amor não vale a pena viver. Sem amor não vale a pena fazer aquilo que estamos fazendo, ainda que sejam coisas boas. Aí você diz assim, então vamos parar de fazer as coisas boas. Não, arruma o coração. Arruma o coração e peça a Deus para que nós possamos aprender a amar. Por que nada valerá? Primeira coisa, por que sem amor nada valerá? Porque Deus é amor. E a Kátia leu aqui, hoje resta uma fé, a esperança e o amor. Dos três, o mais importante é o amor. E a única coisa que vai ficar é o amor, porque o amor é da essência de Deus. Deus não precisa ter fé, Deus não precisa ter esperança, porque Ele é Deus, mas o amor é da essência dele. Por isso que nada do que não for feito em amor não vai ficar, porque somente o amor vai ficar para a eternidade, porque Deus é amor. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse foi o maior ato de amor de Deus, de dar o seu Filho ao mundo. Imagina o ato do sacrifício de um pai, de dar um filho para morrer por pessoas que o apedrejaram, que o rejeitaram, seja fisicamente ou seja com seus próprios pecados. Esse é o maior ato de amor do universo, que já foi dado em favor de mim e de você e de todos nós. Deus é amor. Por isso que somente atos que forem feitos no amor de Deus que vão ficar para a eternidade. Coisas pequenas do dia a dia, o modo como nos tratamos, o modo como nos comportamos, aquilo que nós fazemos, se não tiver amor não vai ficar, porque o amor é da essência de Deus. Somente o amor é eterno. Vamos repetir? Somente o amor é eterno. Somente o amor vai ficar. Somente o amor vai ficar. Então, eu sinto muito, porque boa parte dos atos da humanidade, dos nossos atos, muitas vezes não são feitos sem amor, e esses atos não vão ficar para a eternidade. Em segundo lugar, sem amor eu nada serei, porque o amor é o maior dos mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua mente, toda a tua força e todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e assim todos reconhecerão vocês como meus discípulos. O amor, somente aquilo que for feito em amor ficará, porque é o maior dos mandamentos. Toda a lei pode ser resumida neste mandamento, toda a Bíblia pode ser resumida neste mandamento. Nós podemos ter opinião A, B, C ou D, entendemos desse jeito ou daquele jeito, fazemos isso ou aquilo ou acolá, mas a linguagem do amor todo mundo entende, porque é a linguagem de Deus, e é uma linguagem que muitas vezes não precisa sequer de palavras, apenas de atos, apenas de boa vontade dos nossos corações. O amor é o dom de Deus, o amor é a característica que abre o fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz e assim sucessivamente, porque o amor é o mais importante dos dons de Deus. O amor faz parte da própria natureza de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, eu digo isso para mim mesmo, nós precisamos analisar os nossos corações, porque aquilo que não for feito em amor não vai prevalecer, aquilo que não for feito em amor não vai permanecer. Há tão pouco amor no mundo. Jesus disse que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria, e realmente é isso que tem acontecido ultimamente. Tem esfriado o amor entre os maridos e esposas, entre
entre os filhos, o amor na sociedade. Por isso que a gente precisa cada vez de leis mais rígidas. Por quê? Porque o amor não existe, o amor procura-se o amor. Né? Tem uma música do Black Eyed Peas, né, Paulo? Que não diz assim, where is the love? Né? Onde está o amor? Não é assim que diz uma música bonita lá? Procura-se o amor, você não encontra, você não acha. O amor é raro, é um produto caro e difícil de achar ultimamente. Por isso que precisa de tanta rigidez nas leis, por isso que precisa de tanta polícia na rua. Por quê? Porque o amor parece que como que está esfriando, como que o cumprimento da palavra do Senhor. Aquilo que não for feito em amor não vai ficar. Essa talvez é a mensagem mais séria das escrituras sagradas da prática cristã. Aquilo que não for feito em amor não vai ficar. Pode ser bonito, pode ser ação social, pode ser manifestação de dons carismáticos, pode ser o que for. Agora, se tem ou não tem um amor, ninguém vai poder dizer para mim e para você. Só Deus enxerga isso. É você diante de Deus. Só Deus enxerga o teu coração para saber se aquilo que você tem feito e vivido, tem feito e vivido com amor. E aí o apóstolo Paulo nos dá algumas características do amor, as listas do apóstolo Paulo. E essas listas são muito importantes para a gente estar analisando a nós mesmos. A primeira característica do amor está no versículo 4, quando ele diz assim: o amor é paciente. O amor é paciente. O que é paciência? A paciência é a qualidade daquele que não perde a esperança, é a qualidade daquele que sabe esperar mais um pouco. Puxa vida, mas essa criança não tem jeito, espera mais um pouco. Puxa vida, mas esse meu amigo não tem jeito, espera mais um pouco. Esse marido não tem jeito, essa mulher não tem jeito, espera mais um pouco. O amor é paciente, ele não se ira com facilidade. O amor é paciente, ele sabe esperar mais um pouquinho. Por quê? Imagine assim, essas características do amor foram as características do amor de Deus na sua vida. Deus é paciente com você. Deus é paciente comigo. Tipo assim, nós pecamos quando? Tipo todo dia, toda hora, o tempo todo, todos os dias, precisamos do perdão de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E isso eu não falo de incrédulos, não falo de cristãos, nós mesmos. Muitas vezes tropeçamos em palavras, tropeçamos em atos, realizamos coisas que nós sabemos que não agradam ao Senhor, mas Deus é paciente, porque Deus é amor, e a mesma paciência que nós recebemos de Deus, nós precisamos transmitir para aqueles que vivem do nosso lado, senão não há vida que prospere, não há relacionamento que dure, se nós não tivermos paciência. É um dom de Deus, é difícil, nós sabemos, é difícil, não é fácil muitas vezes, mas o amor é paciente. Então quem ama tem paciência, Outra característica do amor, o amor é benigno, no versículo 4. O que quer dizer o amor ser benigno? Benigno é uma pessoa que só faz o bem para o seu próximo, não faz o mal. A pessoa só flui o bem. Não vai vir mal daquela pessoa que ama, não vai vir um ato que vai desestabilizar, não vai vir um ato que vai maltratar, que vai machucar, que vai derrubar, que vai ofender, que vai entristecer para o mal. Uma pessoa benigna, ela só faz o bem, porque Deus é assim, Deus ele só nos faz o bem. Deus não quer o mal de ninguém, Deus não faz mal para ninguém, no sentido assim de querer ver a perdição de uma pessoa, não nesse sentido, Deus não faz isso. Então uma pessoa que faz o bem é uma pessoa que nós sabemos que dela só flui atos de bondade para a nossa vida, e da nossa vida também para a vida dessa pessoa. O amor é benigno é a qualidade de quem só faz o bem. O amor, ele não se arde em ciúmes. No versículo 4 ainda, o que é ciúmes? Ciúmes é quando uma pessoa tem uma coisa que você não quer que ela tenha aquela coisa, sabe? Aquele amigo foi promovido, aquela pessoa que você conhece, você fica com, mas aquele cara não tinha competência, você está com ciúmes dele. Pode ter todas, você pode estar até certo nas suas observações, mas você está com ciúmes, sabe? Lembra aquela história de Salomão, quando ele teve que julgar aquele primeiro caso dos bebês lá, que nasceu, duas mulheres tiveram um filho, um morto, nasceu morto, e outro vivo, a moça foi lá e trocou. Lembra? Ali é um ápice dos ciúmes. Por quê? Primeiro porque ela quis aquilo que era da outra. Não era
a outra. O segundo ato dos ciúmes é o seguinte, é quando Salomão falou, então corta no meio. O segundo ato dos ciúmes é assim, se eu não tenho, eu também não quero que ele tenha. É assim. Então, ciúmes e inveja se manifestam dessa forma aqui. Ciúmes, ele se manifesta nesse sentido, sabe? Quando uma coisa boa acontece com alguém que a gente conhece e a gente não se alegra, a gente fica meio irritadinho, sabe? Isso pode acontecer em muitas coisas, muitas situações. É aquela amiga que junto com a amiga, que as duas estão procurando um namorado, uma consegue um namorado, fica com raiva, né? Essa menina aí, né, tá bonita assim, conseguiu namorar, né? Tô aqui esperando. É ciúmes, isso é ciúmes também. O amigo que foi promovido dentro da igreja, uma pessoa foi ordenada, outro não é, começa a falar mal. Muitas vezes, o que é o discurso? É o discurso dos ciúmes, sabe? Uma vez na igreja, isso é um caso real. Tinha um rapaz que, muitos anos atrás, ele era muito bom com os jovens, tal, falava, e o outro dizia, um outro rapaz que era todo certinho, falava, esse daí que cuida dos jovens, que o pessoal vinha, abraçava os irmãos, as irmãs, muito popular. E o outro falava mal dele, falava, mas ele não é tão certinho assim, eu sei que ele anda dando umas paqueradas por aí, o cara aí não é, falava mal. 10 anos depois o cara vai lá e confessa, eu falava aqui porque eu tinha ciúmes dele. Ele até tinha um discurso razoavelmente certo, ele até não estava errado o que ele estava falando, mas a motivação dele era uma motivação ciumenta. É o outro que prospera, você fica... Porque uma vez disseram assim, que é mais fácil você chorar com os que choram do que rir com o que ri, né? Quando você chora com o que chora, você está dando um apoio ali, mas você se alegrar com quem se alegra, muitas vezes você não consegue, porque aquilo que o outro está recebendo você queria também. Mas o amor não é assim, porque o amor não se arde em ciúmes. No versículo 4 ainda diz assim, o amor não se ufana. O que é não se ufana? Algumas traduções trazem leviano. A Kátia leu a tradução dela, é uma outra palavra, agora não me lembro. Mas qual que é o sentido do texto aqui agora? Qual que é? O que diz aí no sol? Não se orgulha. O que é não se ufana? É aquela pessoa que não fica contando vantagem o tempo todo, né? Não se vangloria, não se vangloria. Eu só fico o tempo todo, olha como eu sou legal, olha como eu sou bom. Muitas vezes isso é um ato de carência da pessoa, porque criança é assim, né? Olha papai o que eu fiz, olha o desenho que eu fiz, olha papai eu sei pular, olha, não é assim, criança não é assim. Às vezes a gente cresce e continua carente, e aí o tempo todo tem que estar se vangloriando, né? O tempo todo tem que estar mostrando as suas virtudes para as outras pessoas verem. Mas o amor não é assim, o amor não se ufana. O amor, ele sabe fazer coisas boas e ainda assim permanecer em segredo. O amor, ele não fica fazendo autopropaganda de si mesmo, porque ele não se ufana, ele não se incha. Porque ufanar é mesmo aquela ideia do sapo, né? O sapo que prende a respiração e cresce, fica grande, mas na verdade é o mesmo sapo, não mudou nada. Ele não, só foi para levar uma só, a mesma coisa. Quem se ufana se incha, se cresce, mas é a mesma pessoa, não mudou nada, não aumentou nada, ele continua se ufanando. O amor não se ensoberbece. Se ensoberbecer é um pouco mais do que se ufanar. O soberbo é aquele que acha que não precisa de ninguém, que se acha melhor do que todo mundo. O amor não se ensoberbece. O amor, no versículo 5, não se conduz de forma inconveniente. Algumas traduções falam assim, não se importa com indecência. Ou seja, o amor, ele é decente. Ele se importa com decência no seu modo de falar, no seu modo de se relacionar com os amigos, no seu modo de se relacionar com o sexo oposto, no seu modo de se vestir, no seu modo de agir. O amor não fala bobagem, não fala coisas indecentes. O amor, ele não se porta de maneira inconveniente, de forma indecente. Eu sempre gosto do dito de um pastor, quando ele diz assim, hoje, a forma como nós nos vestimos fala muito a respeito de quem nós somos. Se o modo como nós nos vestimos aponta para o nosso rosto, essa é uma forma decente de se vestir. Se o modo como nós nos vestimos aponta para a sensualidade do nosso corpo, essa, segundo as Escrituras Sagradas, é uma forma indecente de se vestir. É um princípio. Isso independe de saias ou de roupas compridas ou curtas, depende muito do bom senso, né? Da espiritualidade da pessoa. O amor não se porta de maneira inconveniente, não fala coisas indecentes, não deixa sem graça, não faz
brincadeira para humilhar as pessoas na frente de outras pessoas. O amor não se porta de maneira indecente. O amor, ele não se exaspera. No versículo 5. O que é se exasperar? Não, é pessoa que se irrita com facilidade. Pessoa que com facilidade fecha a cara. Pessoa que com facilidade pega o dono da bola, que fez alguma coisa que ele não gostou, ele pega a bola, vai embora e ninguém mais joga. Já viu gente assim? O dono do brinquedo. É a pessoa que se exaspera. O amor, ele não se irrita com facilidade, com gritaria, com atos violentos. O amor não é assim. O amor não se irrita. E o amor não se ressente do mal. Versículo 5. Sabe o que é? Versículo 5, não se ressente do mal, a pessoa ressentida, a pessoa que guarda mágoa o tempo todo, guarda mágoa por dias, ela não consegue perdoar, ela não consegue ficar em paz, ela não consegue esquecer aquilo que fizeram contra ela, ela não consegue ficar leve, não consegue ficar em paz, porque é uma pessoa ressentida, pega coisas do passado, lá de trás, e fica relembrando. Você lembra que você me fez aquilo, você lembra que você me diz aquilo, e você não consegue perdoar, não consegue orar o Pai Nosso de cara limpa, não consegue falar, eu perdoo os meus pecados, assim como eu perdoo aos que pecaram contra mim, aos que me ofenderam. Pessoa ressentida, qualquer coisa, dói, machuca, me magoou, me maltratou, não consegue perdoar, não consegue ficar bem, não consegue ficar em paz consigo mesmo e nem com o outro. Por quê? Porque se ressente do mal. Algumas traduções também falam aquele que não desconfia mal também. Desconfia mal. O amor não é aquela pessoa que desconfia de todo mundo. Aquela pessoa tem uma intenção contra mim. Você disse isso porque você queria. O que você está querendo com isso? Sabe? Pessoa desconfiada também. Descontente, tudo ela desconfia. O amor também não é assim. O amor também, ele se abre para a possibilidade, inclusive, de ser machucado também. Porque se nós não nos abrirmos a possibilidade de nos machucarmos, nós não vamos conseguir amar, se todo mundo viver trancado. E no versículo 6 diz: o amor não se alegra com a injustiça. Hoje tem muita gente se alegrando com a injustiça. Hoje, coisa mais comum, você vê o linchamento aí de pessoas, o pessoal tudo alegre aí, linchando uma pessoa, batendo. Tem gente que se alegra com a violência, tem gente que se alegra com o adultério, tem gente que se alegra com o mal, com a corrupção. O amor não se alegra com a injustiça. Às vezes você assiste um filme aí, um enredo, você começa a torcer para o mal, você vê que você está torcendo para o adúltero, você está torcendo para o vilão, para o roubo dar certo. Como as coisas são sutis no mundo, mas o amor, ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. No versículo 6, o amor se alegra com a palavra de Deus, o amor se alegra com a santidade, o amor se alegra quando uma pessoa arruma a vida dela diante do Senhor, o amor se alegra com aquilo que é justo, com aquilo que é bom. E o amor, finalmente, ele é perseverante no versículo 7, porque diz assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E aí você coloca aqui, em relação ao meu amigo lá, que não está lá, está me enchendo as paciências, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas o meu trabalho não está bem do jeito que eu quero, enfim, meus relacionamentos, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Meu casamento está terrível, está horroroso, a gente vive se degladiando, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Se não houver capacidade de viver essas características, é porque o amor já se foi, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor é da essência de Deus. É sempre bom ler esse versículo e se analisar à luz das palavras que foram ditas aqui. E verificar, será que eu estou amando de verdade? Será que eu estou tendo paciência? Será que eu estou sendo benigno? Será que eu estou me irritando com facilidade? Será que eu desconfio mal? Será que eu me porto de forma inconveniente? Aqui estão algumas das características do amor que o apóstolo Paulo nos deu. Mas a lição mais importante que fica é essa: o amor, ele é sofredor. Tudo espera, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Pela obra de Deus, pela vida da pessoa amada, pela vida de um amigo. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Nada que nós fizermos, meus irmãos, que não for feito com amor, não vai ficar para a eternidade.
vai ser queimado, vai passar como que pelo fogo. E o amor, ele tem características muito objetivas, sabe? Por exemplo, Jesus, ele falou assim: aquele que me ama guardará a minha palavra. Isso é muito objetivo. Uma pessoa que não guarda a palavra não ama Jesus com perfeição. Por exemplo, o amor é muito objetivo, ele não faz um mal ao seu próximo, ele é benigno. Não depende daquilo que está sentindo no coração. O amor não é sentimento, o amor é mandamento. Eu posso estar detestando aquela pessoa, mas eu posso estar amando, eu posso estar no meu coração, ali eu estou com raiva, não estou gostando, mas eu posso ir ali e realizar um ato de amor, um ato de sacrifício. Nós nunca devemos nos esquecer que Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque quando nós ainda éramos pecadores, Jesus Cristo veio ao mundo morrendo pelos pecadores, do qual eu sou o principal, o apóstolo Paulo diz. Então, analise sempre sua vida. Digo para mim mesmo, se os nossos atos estão sendo feitos em amor. Tudo que você fizer em amor vai ser um galardão na eternidade. Cada pessoa que você alimentou, cada pessoa que você orou, que você aconselhou, é um galardão na eternidade. Sabe o que é esse galardão na eternidade? É mais de Deus na sua vida. É mais de Deus. O galardão da Escritura Sagrada é a própria pessoa de Deus. Quem tem, mais se lhe há dado. Se você hoje tem relacionamento com Deus, se você tem o fruto do Espírito Santo, se você tem ali intimidade com Deus, mais se lhe há dado. Se você não tem, até o pouco que tem será retirado. Sabe qual é o pouco que você tem? É o ar que você respira, é a alegria que você tem para sair com alguns amiguinhos, é um pouco que você recebe do fruto do seu trabalho. Isso todo mundo tem, a maior parte tem, isso é graça comum. Mas se não tiver Deus aí, até esse pouco que você tem será tirado, porque não está lá o amor de Deus. Então essa é uma das palavras mais importantes da Sagrada Escritura. Aquilo que não estiver sendo feito com amor, não ficará. Como está o seu amor por Deus? Como está o seu amor pelo teu próximo? Como está o seu amor pelo seu cônjuge? Como está o seu amor pelos seus pais? Como está o seu amor pelos seus filhos? Como está o seu amor pelo Evangelho, pela causa de Cristo? Como está o seu amor? Como está o nosso amor? É isso que o Senhor nos pergunta nesta manhã. Como é que está o nosso amor? Porque no final das contas é só o que sobrará, é o amor. É só o que ficará, é o amor. E nós não podemos dizer que nós amamos alguma coisa se nós não nos sacrificamos por ela, se nós não choramos por essa coisa, se nós não nos derramamos por ela, porque o nosso ícone, o nosso exemplo é Jesus, e ele foi até as últimas consequências pelo amor, porque ele disse que ninguém tem maior amor do que esse de dar a vida pelos seus amigos. Ninguém tem mais amor do que esse. Então como é que está o seu amor? Não diga que você ame a palavra do Senhor se você não passa nem um minuto com ela todos os dias. Não diga. Não diga que você ama o Senhor se você não passa nem 5 minutos de oração por dia. Não diga que você ama. Não diga que você ama os pecadores se você não gasta a sua vida nem para evangelizar uma formiga, uma pessoa. Não diga que você ama. Não diga que você ama a obra do Senhor se você dá esmola na casa dele. Não diga que você ama. Não diga que você ama os necessitados se você não abre a sua bolsa, não abre um pouco das suas provisões para ajudar. Não diga que você ama. Não diga que você ama. Não cometa esse auto-engano contra si mesmo. Não diga que você ama estudar se você não coloca a cara no livro ali para estudar. Não diga que você ama os seus pais se você os desonra. Não diga que você ama os seus filhos se você os irrita. Não diga que você ama. Não diga que você ama. Se a gente só dá aquilo que é necessário, aquilo que a civilização manda, mas aquilo não vem com sentimento ardente de amor, não diga que você ama. Não diga que você ama. Mas o alerta do Espírito Santo nessa manhã é: aquilo que não tiver amor não ficará, não sobrevirá pela eternidade. Então que o Senhor nos dê esse amor nas nossas vidas, porque o amor é da essência de Deus, e todos os atos de amor, estes ficarão para a eternidade. Amém? Vamos orar.